Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje vamos ver a perspectiva da ética de Baruch Spinoza. Vamos trabalhar alguns conceitos, né, só na perspectiva ética e estabelecer algumas diferenças sobre as outras éticas que nós já estudamos. E também uma pequena diferença entre a noção de divisão do humano de Spinoza e René Descartes. Vamos lá. Spinoza, a gente vai ter uma concepção diferente do que já vimos. Por exemplo, na ética que estudamos, e aí a gente pode pensar em Aristóteles, né? A gente vai encontrar a ideia de bem e mal, a noção daquilo que é bom ou daquilo que é mal, a partir de uma definição. Então, vamos lá. A filosofia ética vai em busca da noção daquilo que é bom, e aí as ações humanas elas serão pautadas a partir dessa noção. Então, iríamos estipular o que é o bem e o que é o mal. Para o Spinoza, e já vemos isso logo aqui no começo, que nada é bom e nada é mal. Então, uma perspectiva mais relativista, de que o bem e o mal ele é relativo, mas ele é relativo ao que ou a quem. A noção de bem e de mal ela vai ser relativa a um indivíduo, dependendo do quanto isso vai afetar o indivíduo. Então, uma determinada ação, ela afeta em você o quanto. Então, quanto mal, entendemos que isso o quanto mal isso proporcionou em mim, né? Então, isso é mal ou isso não afetou o meu espírito. Então, não é mal. Ele vai chegar mais ou menos nessa conclusão. Por isso que é uma perspectiva mais relativista. Então, vai depender de como o indivíduo interage com a ação e de como ele vai sentir esta ação. E aí vai determinar se a ação é boa ou se a ação é má, tá? Continuando aqui, uma outra coisa interessante e que nós temos que guardar aí como um dos pontos importantes desta aula é a noção de virtude de Baruch Spinoza. Como a gente tinha visto virtude em Aristóteles, virtude então era agir pensando, era agir com cautela, raciocinando as ações, encontrando uma justa medida, e aí se encontrar este equilíbrio entre as ações, seríamos virtuosos. E segundo Aristóteles, essa virtude ela não é uma coisa que o ser humano nasce com ela. É algo que vai sendo praticado. Então eu vou criando essa habilidade. Agora, para Spinoza, a virtude é conhecimento. Isso aqui vai ficar mais claro no próximo slide, tá? Porque onde a gente vai entender a noção de liberdade para Baruch Spinoza. Então, vamos simplesmente marcar, depois voltamos aqui para fazer a comparação entre liberdade, ou a conexão entre liberdade e virtude na filosofia de Spinoza. Vamos entender uma parte importante para que Spinoza formule a sua filosofia e também uma parte aí um tanto quanto polêmica, uma parte da qual ele sofre perseguições por essas afirmações. A ideia de substância.
para ele, a substância, ela é uma única coisa e está presente em tudo na natureza. Essa substância, perceba aqui, pode ser chamada de Deus. Então, seria a ideia que a substância é única, ela é infinita e ela é indivisível, ela não foi causada por nada, ela é a causa de si mesmo. Essa é a substância. E ela está, entendam, ela está presente em todas as coisas na natureza, ok? Substância também pode ser esse Deus ou pode ser a natureza, tá? Então, daqui vem essa afirmação. Tudo é uma única coisa. Então, eu sou a natureza porque eu estou na natureza e a natureza está em mim. A árvore é a natureza e eu participo da árvore com essa substância natural. Então eu também sou a árvore porque a minha substância é natural, a substância da árvore é natural e nós participamos desta única substância. Então somos todos uma única coisa. Nessa perspectiva, substância sendo Deus, tudo é Deus, tá? Deixa eu só puxar aqui para não atrapalhar vocês. Então, tudo é Deus. Ele chega a essa conclusão, tá? Que tudo é Deus. E aí, esse Deus, eu vou colocar um N aqui para vocês marcarem, também é a natureza. Essa afirmação ela é polêmica por quê? Porque ela vai contrário à ideia de um Deus transcendente. O que seria essa ideia de Deus transcendente? A ideia é que exista um Deus que ele tem uma existência real e que ele cria todas as outras coisas. E as coisas são diferentes de Deus. Então, existe Deus, existe que criou as coisas, existe as coisas. As coisas partiram de Deus, mas ela não é Deus, ela não participa da natureza de Deus. E agora, o Spinoza está falando o contrário. Se de tudo é Deus e Deus é igual à natureza, né? Esse Deus ele é imanente. Então, ele está nas coisas, ok? Então, nós somos deuses, assim como qualquer outro elemento da natureza. Por isso, a sua afirmação, ela é uma afirmação polêmica, principalmente em uma sociedade religiosa e que predominava o cristianismo, ok? Agora eu fiz as diferenças aí com o pensamento aristotélico, que era um pensamento mais clássico da ideia de virtude. Falei com vocês que iríamos fazer uma diferenciação também com Spinoza e Descartes. O Descartes ele vai falar do humano que se divide, Descartes primeiro, tá? Que se divide em duas partes. A extensão, res extensa, a coisa que tem extensão, né? Extensão no sentido de corpo, e a res cogitans, ou seja, a coisa que pensa, o pensamento. Então, o ser humano, segundo o pensamento de René Descartes, o ser humano é composto de corpo e pensamento, e ele é o pensamento. Então, há uma divisão entre corpo e pensamento. Agora, para o Spinoza, o humano ele é composto por duas partes. Então não há essa separação entre corpo e pensamento. É uma composição entre corpo, que é a extensão, e entre o pensamento, que é a ideia. Esta composição é a natureza da substância humana. Tá? Então, é isso que compõe a natureza humana. Um corpo que o faz estar presente no mundo material
e o pensamento que o faz aí, enquanto humano, criar essas ideias e interagir entre si, ok? Então seria esta concepção de diferenças aí entre o pensamento cartesiano e o pensamento de Spinoza. Aí eu disse que teríamos que fazer uma conexão entre a ideia de liberdade e a ideia de virtude. Vamos entender primeiro a ideia de liberdade. Como entendíamos liberdade? Liberdade, então, ela é essa capacidade do querer. O que seria essa capacidade do querer? Então, eu quero, eu desejo e sou livre para dizer vou cumprir o meu desejo ou não vou cumprir o meu desejo. Então, essa é a ideia de liberdade. O Spinoza faz uma crítica a isso. Ele vai falar que essa ideia de liberdade, de livre arbítrio, ela é uma ideia ilusória. Por que ilusória? Liberdade é a capacidade, é a faculdade do querer, sim, né? Então tá aqui, eu quero tal coisa, eu vou lá e faço essa tal coisa. Mas será o porquê eu quero tal coisa? Será que esse querer, ele não foi condicionado pelo contexto que eu vivo? Então, eu desejo comer tal prato. Então, esse prato que eu desejo comer, isso é liberdade? Ou eu aprendi a partir do meu contexto gostar deste prato e aí o meu querer foi condicionado pelo contexto da qual eu vivo? Se eu tivesse nascido e sido criado em outro contexto, será que eu desejaria comer esse prato? Entendem? Então, por isso, o Spinoza vai dizer que a ideia de liberdade é você cumprir com aquilo que você deseja, é ilusória, porque o desejo, a vontade, o querer, ele é criado a partir das limitações do contexto, ok? Então, liberdade para o Spinoza é conhecer as causas do querer. Então, é se perguntar, por que eu desejo isso? O que me levou a sentir essa vontade? E aí iremos pesquisar as causas dessa vontade, do que me levou a ter essa vontade, e isso vai me proporcionar liberdade, porque eu terei autonomia, eu terei conhecimento. E aí eu vou dizer, eu sei que eu desejo essas coisas, porque foi me passado assim, assim, assado. Então eu pesquisei, fui atrás e encontrei as causas, e aí sim eu sei que o que eu desejo foi causado por tal e tal e tal circunstância. Então aqui está a relação entre liberdade, né, e virtude. Virtude é conhecimento. Conhecer o quê? Conhecer as causas que nos levam a querer fazer tais ações. E isso, então, é o exercício da liberdade. Portanto, esses dois conceitos que a gente trabalhou nessa aula, eles estão aí relacionados dentro da filosofia de Baruch Spinoza. O termo que Spinoza eu coloquei para a gente só gravar o termo na linguagem filosófica, é o conatos, que seria esse esforço rumo a um aprimoramento. Então, o que é esse esforço? É a investigação desse querer, é a busca, então, dessa autonomia, de tentar conhecer o que levou ou o que te leva a ter determinadas vontades. Ok? Espero que tenham ajudado vocês. Fica aí essa videoaula. Assistam, façam as anotações. E até uma próxima. Abraço e bons estudos.